Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso abençoado. Vamos então retomar nossa aula, nos preparar para entrar na mesma sintonia, na mesma vibração. Convido cada um de vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente, para o já, para o agora. Busque uma respiração mais profunda, nesse dia de feriadão. Enche o peito de ar e solta. Respire. E a partir de agora, comece a relaxar seu corpo físico. Iniciando pelos seus pés. Você vai relaxando agora cada parte do seu corpo. Subindo pelas pernas, esse relaxamento. Quadril. Abdômen. Peito. Enche o seu peito de ar e solta. Respire. Relaxe sua coluna, cada parte da sua coluna, cada vértebra dela, seus ombros, braços, mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Sua face, olhos e pálpebras. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. E o seu corpo estando mais relaxado, um pouco mais relaxado, ele propicia que a sua mente fique mais leve, mais serena, também mais tranquila. E isso te permite, a partir de agora, entrar em contato com a sua essência, com o seu eu interior. E nessa conexão que você faz consigo mesmo, consigo mesma, te convido a agradecer. Agradeça por mais essa oportunidade dessa aula abençoada. Agradeça por mais esse dia. Agradeça por todas as oportunidades que Deus tem te proporcionado. Inclusive e principalmente dos aprendizados que você vem adquirindo com as experiências. Agradeça do fundo do seu coração. Deixe a gratidão vir à tona. E ela vindo à tona, ela serve como combustível para que ela possa expandir essa chama, essa luz que você tem lá dentro de você mesmo. Essa luz que é sua, que fica lá no íntimo da sua alma. Use a gratidão como combustível e faça com que essa luz vá se expandindo, crescendo cada vez mais. E ela vai crescendo. Quanto mais você agradece, mais a luz aumenta, expande. Essa luz, por ser sua, tem a cor e a característica que mais agrada. Permita que essa luz, então, tome conta de todo o seu sistema, envolva todo o seu corpo. E essa luz, que envolve todo o seu corpo, continua aumentando ainda mais, porque você continua agradecendo, permitindo a gratidão envolver todo o seu sistema. E aí você envolve todo o ambiente em que você se encontra. Tudo e todos que se encontram nesse ambiente, como se você fosse uma pequena estrela, iluminando e aquecendo tudo à sua volta. Você vai irradiando em todas as direções com a sua luz. E assim vamos nos conectando uns aos outros agora, presencialmente, virtualmente, nos conectando também à espiritualidade que nos acompanha, nossos irmãos que estão estudando conosco, nossos mentores que estão aqui para nos auxiliar, nos intuir e inspirar para o melhor entendimento
para o melhor aprendizado de cada lição. Nós vamos nos conectando e formando uma linda corrente de luz. E para formalizar ainda mais essa gratidão, nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, enche seu peito de ar e solta. Você vai retomando a consciência do seu corpo físico, retornando para ele. Perceba seus membros, braços e pernas. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados, conectados. Boa noite. Boa noite a quem chegou enquanto a gente estava nos preparando com a irradiação. Sejam bem-vindos. Nossa, tem uma Geis duplicada. Uma virtual, outra no presencial. É o Hélio, né? Desdobrou. Legal. Muito bem, pessoal. E aí? Alguém procurou observar como foram os sonhos durante a semana? Alguém procurou prestar atenção nesse detalhe? Estou curioso. Alguém quer me contar alguma coisa? Se teve algum sonho que chamou mais atenção? Algum sonho que foi diferente? Que causou uma impressão diferente? Alguém quer compartilhar? Ninguém. Não? Aí, me salva, Cláudio. Na verdade, não foi nem pensei isso, né? Porque eu, na verdade, esqueci da atividade. Mas, quando eu tive um sonho, eu acordei assim, que eu nunca bati o carro, nunca encostei o carro em lugar nenhum. Sei. Aí, de quase 30 anos de carteira, muito assim. Eu sonhei que eu encostei, né, num carro, só que chegou a encostar, não bateu, assim, não arranhou, não fez nada. Um carro branco. 2 dias depois, o que aconteceu? Bateu. Encostei, Sério? sem nada, num carro branco. Quando ele entrou o sonho. Foi num carro branco? Foi num carro branco. Sério? Lembra que a gente falou que a gente pode sonhar, ter algumas premonições? Então, tem que hora que eu encostei, eu cheguei um pouquinho para frente e falei assim, vou lá. Só falta não ter acontecido. Igual o sonho, eu lembrei do sonho na hora, daí só falta não ter acontecido. Eu ter arrebentado o carro atrás. Cheguei, não tinha nada, tava. Ah, não deu nada, Não, foi só uma encostadinha. É uma coisa que eu nunca fiz. 30 anos de carteira. Interessante. 2 dias antes. Isso pode acontecer, pode ver, pode ser que a gente está andando ainda, né? Sonhei que você está merecendo. Então, passa os números, né? Passa os números para nós. Isso pode acontecer. Alguém mais gostaria de comentar? Algum sonho diferente? Deixa eu botar aqui. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Wellington. Tudo e você? Joia. Ninguém quer Tá bom. comentar? Não foi essa semana, mas o que aconteceu com o Cláudio acontece comigo direto. De sonhar e acontecer. Direto você tem essas premonições no sonho. Essa semana eu não lembro de nada que eu sonhei. Essa situação dele, eu lembrei que essa situação dele. E quando isso acontece, é idêntico nos detalhes, igual aconteceu com ele, o carro branco era um carro branco,
Ou era algo, ou é algo parecido? Nem sempre. Às vezes de acontecer alguma situação, alguém me falar alguma coisa, e aí me passa alguns dias, acontece de novo. Já aconteceu das mesmas palavras, mas também já aconteceu. Por exemplo, eu sonhar com o Lucas, me contando alguma coisa, e ele me conta algo parecido. Isso é um exemplo, Entendi. né? De saber alguma coisa que aconteceu, eu acordar e falar, nossa, será que vai acontecer isso? E aí passa alguns dias, eu tenho notícia que aconteceu. De pessoas que tem muito tempo que eu não vejo, sonho e a pessoa aparece. Direto isso. Nem sempre é igualzinho no sonho, mas é bem parecido. Eu só não fiz atividade, porque eu ainda não acabei de ver o final do vídeo. Você não chegou no final da aula. Cheguei no final. Sapateio, você. Só para te contar, eu pus lá no grupo, tá? Não tem escapatória. Eu não vi a Não mensagem. viu? Ah, entendi. Eu vou fingir que eu acredito. Tá bom, entendi. Pessoal, hoje a gente vai encerrar, né, a parte do capítulo, desse capítulo 6, que é o segundo módulo. A gente encerra os conteúdos do segundo módulo. As próximas aulas a gente vai fazer revisões, né? Depois da revisão, a nossa avaliaçãozinha, e depois da avaliação, a nossa aula prática. Bom, a gente encerrando hoje, a gente vai falar, antes de falar do êxtase, da segunda vista, que é muito interessante também, só uma recapitulada, né, rápida aqui, que a gente falou na aula passada dos sonhos, né, que os sonhos são lembranças de várias situações que podem se misturar ou não, ou falhar ou não. Por isso, muitas vezes, é muito confuso o sonho. Muito difícil, às vezes, de decifrar, de entender, né? Tem muita gente que fala que decifra sonhos, você tem que tomar muito cuidado. É mais fácil para a própria pessoa que sonhou buscar um sentido do que um terceiro querer entender aquilo, porque é muito variável, né? Muito volátil o sonho, né? Que tipo de lembrança pode ser? Pode ser uma lembrança que o nosso espírito vivenciou no desdobramento, né? A experiência que ele teve. Pode ser uma lembrança, como você está desdobrado, acessando recursos da alma. Pode ser que você esteja relembrando algumas coisas de outras reencarnações, de outras existências. Pode ser, boa noite. Pode ser que você encontre com outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? As encarnadas em desdobramento também, ou espíritos, né, desencarnados, que porventura são espíritos afins seus, que estão ali te auxiliando e te dando conselhos, ou te mostrando o caminho, ou nem tanto, pode ser obsessor também, dependendo do tipo de vibração que você está, né? Você pode, ao sono, se conectar com esses obsessores e eles aprontarem com você, te levar para lugares que você não gostaria de ir, fazer coisas com você que você não gostaria que fizesse, que são as experiências que você vai ter no desdobramento, e essas experiências estão intimamente ligadas no seu padrão vibratório, com o que você está sintonizando. Então, por isso é muito importante a preparação para dormir, né? Para você cuidar do seu padrão vibratório na hora de dormir, para até evitar esse contato com os obsessores, para evitar que eles... Olha, eu já vi nos livros que eles podem te hipnotizar. Quando você está ali em desdobramento, você está dormindo, os espíritos obsessores podem vir te hipnotizar, ou para te fazer várias coisas com você, te levar para lugares que você não gostaria, até mesmo te bater, fazer coisas horríveis com você. Ou te hipnotizar no sentido de te induzir a fazer algo quando você estiver acordado. Isso explica aquelas reações que a gente tem, assim,
que vêm por impulso, repentinas, e que depois você para pensar, por que eu fiz isso? Pode ser que seja fruto de uma hipnose que você sofreu num caso obsessivo. Tá? Isso pode acontecer também. Tá? Por isso que esse encontro com outras pessoas pode ser qualquer tipo de pessoa. Né? O que mais que o sonho pode trazer para nós? Né? Pode trazer também a questão da fixação mental, lembra? Aquilo que você deseja muito, ardentemente, ou aquilo que você teme. Porque aquilo que você deseja está na sua mente, fixado ali. Você fica, quero. E aquilo que você teme também. Meu Deus do céu, eu morro de medo de cobra, eu não quero cobra, não quero, mas você está com a cobra na cabeça, percebe? Então, você pode vir a sonhar com aquilo que você teme ou que você deseja. E isso, essa fixação mental, ela pode misturar com o que você está fazendo. Né? Até eu lembro do exemplo de Nova York, que eu falei, né, na semana passada. Vamos supor, você desdobra e vai lá em Nova York. Desdobramento. Só que você tem uma fixação mental, um desejo muito grande de ter uma Ferrari. Aí, o que você vai sonhar? Que está andando de Ferrari em Nova York. Percebe? A interferência do seu desejo, dos seus temores, na lembrança do sonho, no sonho em si, né? Não significa que eu estava andando de Ferrari em Nova York. Mas o meu desejo fez com que eu sonhasse isso, certo? Pode ser alguma coisa também, você relembrar o que você viveu no seu dia. O famoso caso, né? Você está trabalhando, aí você vai dormir, você continua trabalhando. Pensando nos pepinos do trabalho, né? É muito comum isso. É o que mais acontece, né? Você sonha com o que aconteceu no seu trabalho, né? Principalmente as dores de cabeça, Deixa né? eu te contar, lá no meu trabalho no laboratório, tem uma tal da campainha que toca para a moça. Eu já sonhei com isso. A campainha. Eu sonhei igualzinho. E eu sonhei trabalhando mesmo. Desse jeito lá, peguei a amostra, lá, fiz tudo. E eu falei, gente, não é possível. E nesse caso do sonho, pode ser uma experiência ou pode ser também que eu estava lá também? Não, aí no caso é lembrança mesmo. Só lembrança? É lembrança. Mas pode acontecer também. Se eu tiver muito desejo de estar lá no momento. Também? Pode ser. Se é um desejo de estar lá, você vai sonhar com aquilo. Se não for um desejo, mas sei lá. Se não for um desejo, mas um temor. Não, mas assim, Mas assim, por quê? A sua experiência do dia a dia, né? Ela está muito fresca ali, está muito forte ali na sua memória recente. Então é muito comum você acessar isso durante o sono. Já essa questão do misturar, eu lembrando aqui de um sonho que eu tive, parece que foi bem uma mistura assim. Acontece muito de eu sonhar com pessoas que eu não conheço, conversando, às vezes. E teve um dia que eu sonhei que eu estava lá no meu trabalho, fechando a clínica, né? E aí chegou um pai, uma mãe e uma criança, querendo abrigo, querendo entrar. Eu não lembro exatamente como foi o desenvolvimento, mas eu disse, olha, aqui vocês não podem. Vou procurar outro lugar para ajudar vocês, procurar ajudar eles. E foi muito nítido, assim, 3 pessoas pedindo ajuda, né? Só que como eu tinha trabalhado o dia todo, tinha situações dentro da clínica, eu estava lá na clínica em sonho. Uhum. Entendeu? Então, eu não sei se foi uma mistura, sabe? De que eu lembrava que estava na clínica, possivelmente, e às vezes foi um desdobramento que eu não estava lá, mas misturou. Pode ser. Você atendeu essas pessoas no desdobramento e no seu sonho, você estava na clínica porque você estava com a cabeça muito presa no trabalho ali, pode ser. Né? mas no sonho trabalha. Hã? Fala assim, às vezes você passou aquele dia, aí acontece de... você está com um problema ali, aí você tem que resolver, acabou o expediente, no outro dia você tem que resolver o problema ali. Você fica pensando como você vai resolver. Às vezes, aconteceu comigo de ficar sonhando, pensando naquilo, no outro dia eu acordei, já tinha Já vem a solução. uma solução em mente,
Parece que na noite eu trabalhei aqui lá e no dia eu já tinha a solução para resolver no outro dia. Isso já aconteceu comigo. Também pode acontecer. Por quê? O que pode acontecer com essas lembranças, né? Pode misturar essas vivências, tanto do que você está vivendo no seu dia a dia, na sua vida de encarnado mesmo, com a mistura com o que você está vivendo lá no plano espiritual, no desdobramento. E ainda pode se lembrar só de fragmentos de cada um. E aí, aqueles sonhos misturados, né? Você está num lugar, de repente você está no outro, você está falando com uma pessoa, de repente você está com outra. Fica tudo misturado. Por quê? Porque você lembra só de pequenos pedaços, pequenos fragmentos de cada experiência, de cada vivência ali. E no caso que você falou, né? Que você estava no trabalho, com problema, e de repente você acorda com a solução, também pode ser uma mistura. A mistura de você estar com a mente fixa no trabalho, e você pode ter encontrado com alguém no plano espiritual, no seu desdobramento, e esse alguém que sugeriu uma solução. E aí você acorda com a solução na cabeça. Pode acontecer também, né? Essa mistura, e ali você acha que você sonhou com a solução, mas pode ter sido uma dica que você recebeu lá, né? Ou de algum espírito, ou de alguma pessoa encarnada que você encontrou em desdobramento. E você falou, Geis, que pessoas que você nunca tinha visto, né? Nesse encontro com pessoas que podem ser desencarnadas ou não, você pode estar encontrando, por exemplo, uma pessoa que mora lá na Rússia, desenvolvendo um projeto com ela, que você nunca encontrou com ela aqui no estado de vigília, né, acordado, você nunca teve contato, mas no desdobramento você encontra frequentemente com essa pessoa. E esses tipos de encontro explica muito quando você encontra ali fisicamente com alguém, você fala assim, nossa, mas parece que eu já te conheço. Tem a sensação que eu te conheço. Quando você tem essa sensação, pode ser duas coisas. Ou você já conhece aquela pessoa de outras reencarnações, ou é isso, ou você encontra com ela em desdobramento, né? E ali você já tem um relacionamento com ela, uma amizade, sei lá, de muito tempo, só que você ainda não tinha encontrado fisicamente. E aí você encontra, você fica com essa sensação que já conhece essa pessoa, né? Então, é por isso que vem essa sensação. O professor falou para você guardar o sonho para levar. Ah, sim. Eu sonhei com ele. Sonhou com o Lucas? Foi que eu guardei, eu sonhei assim, vários sonhos, mas eu só lembro um pedaço. Aí eu olhei e falei, deve que eu sonhei com ele, porque eu fiquei pensando que eu tinha que escrever um sonho com o Anderson. Ao contrário, eu sonhei com ele, falando de mudança, mas aí depois eu não lembro se é mudança ou é se mudança de, sabe, de plano, era você falando de uma mudança. Ó, Foi o que ficou gravado. tá vendo? Vocês estão encontrando aí, ó, tá vendo? Os amigos espirituais aqui da casa vivem nos falando sobre isso. Tipo, acaba o trabalho e eles falam assim, a gente se vê daqui a pouco, até daqui a pouco. É que a gente vai para casa dormir e a gente reencontra com eles, a gente está fazendo curso com eles, a gente está trabalhando com eles, né? Eles até brincam. Eu já lembro de ter sonhado de estar aqui. É? Aí. Com todo mundo. Com todo mundo aqui da casa. Eles até brincam assim, a Marcela a gente tem que buscar na marra, tem que buscar na correia, que ela não quer vir de jeito nenhum, né? Fala de fulano, ciclano. O fulano vem facinho, é só olhar para ele já está chegando. Mas fulano tem que buscar. Eles falam muito isso aqui, porque a gente realmente desenvolve um trabalho, né? Desenvolve ações nesse estágio aí do desdobramento. Certo? Oi. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa assim, que na verdade é bem uma pergunta, é uma afirmação assim, que eu já ouvi falar muito disso. Você falou que tem muito essa questão da vigília. Então, o tipo de conteúdo que eu assisto, assim, por exemplo, igual um filme de terror, alguma coisa, isso pode impactar muito gravemente, assim? Pode não, impacta.
Acontece muito comigo. Às vezes eu assisto um filme, uma série, assim, quase na hora de dormir, desliga a Bem TV. perto de dormir. Tipo assim, já aconteceu comigo. Eu assisti a série, desligo a TV e vou dormir. Até porque tem uma televisão no meu quarto. Aí eles falam que não é bom isso. Aí, cara, eu tenho... Quando eu faço isso, geralmente meu sonho é mais atribulado e tem alguma coisa a ver. Tipo assim, vamos supor que eu estava vendo uma série de ação, que tem luta e tal, e sangue. Aí, não necessariamente que eu estou lutando, mas parece que eu presencio alguma coisa nesse sentido, de ver uma discussão, sabe? Porque fica misturado. Influencia muito, que fica ali, né? Você acabou de ter acesso àquilo, aquilo acabou de entrar na sua mente. Aí você vai dormir, então é muito comum. Tanto que eles falam que o ideal é que você, no mínimo meia hora antes de dormir, já desligar a tela, tirar o olho de tela, parar de assistir TV, parar de absorver conteúdo para que você ir relaxando a mente, pelo menos meia hora antes do sono, para você fazer o relaxamento adequado da sua mente, do seu corpo, para você dormir melhor. Então, assim, não é indicado você assistir, principalmente, né, violência, terror, com certeza vai te dar uma noite de sono bem cansativa. Até porque a gente falou também disso, né? Às vezes você pode acordar fadigado. Por quê? O corpo sente as vibrações do que se você está vivenciando lá no seu desdobramento. Então, se você teve uma noite muito atribulada, seja trabalhando ou seja apanhando, que é possível, então o corpo acaba sentindo isso quando você acorda. Aí fica aquela sensação, né? Putz, não dormi nada, acordei mais cansado que eu fui dormir. Porque faltou essa preparação. Porque ali você se preparando para dormir, você buscando mudar seu padrão vibratório, tudo isso vai influenciar muito. Porque escutar uma música ou assistir um filme, aquilo você está vibrando naquilo, né? Já aconteceu um negócio comigo, você falou isso, agora eu lembrei. Já aconteceu uma coisa assim, eu ia para um lugar, e eu falei assim, eu não quero estar nesse lugar. Eu, tipo, mudei meu padrão e saí do lugar. Olha aí que legal. Isso já aconteceu. Tipo assim, uma cena, falava, isso não vai ficar legal. Aí eu mudei completamente de local, eu não lembro mais. Você falou de sonho, agora eu lembrei disso aí. Tipo assim, no meio do sonho, eu falei, isso vai dar eu não ruim. Quero, vou sair daqui. E pedi, aí eu, tipo assim, vou rezar no meio do sonho. Que legal, cara. Que legal. Eu lembrei disso. Legal. Agora. Meu filho fala que ele já pausou o sonho. Eu fiquei rindo dele, né? Mas ele falou assim, não, pai, tava fazendo não sei o quê, de repente eu falei, não, pera, parou tudo, ficou tudo paralisado, igual aqueles filmes que dá a pausa, né, no vídeo. Aí ele disse que pausou o sonho e falou que não queria mais. Aí ele foi para outro sonho. Falei, meu, que controle é esse? Queria ter esse controle remoto da mente, assim, pausar um sonho. Muito legal isso, né? Acredito que devo ter um jeito de treinar isso, né? Devo ter um jeito de você treinar. Fala, Geise 2. Tô brincando, Hélio, pode falar. Boa noite. Boa noite. Hélio, estava falando isso aí, agora eu lembrei. É que assim, eu consigo manipular os sonhos, às vezes. Aí. Acho que a maioria das vezes. Eu não sei se é muito normal, assim, mas, assim, um exemplo, se eu estou correndo de um bicho, alguma coisa, aí eu vejo que ele vai me pegar, aí, assim, do nada, eu sei que, às vezes, eu descubro que eu estou no sonho, aí eu vou e crio umas asas na mim, e saio voando, por exemplo, sabe? Fujo. Às vezes, assim, eu tô preso numa cela, por exemplo, aí eu me imagino super forte, eu consigo arrebentar a grade e sair, sabe? Ou eu consigo... um campo, por exemplo, se eu chego na beira do rio e preciso atravessar, aí eu crio uma canoa ali, eu entro nela e atravesso, sabe? Assim, porque eu sei que é um sonho. Às vezes eu consigo saber que é um sonho e manipulo ele a favor meu. Várias vezes eu fiz isso. Isso é muito legal. Depois você me ensina como fazer isso. Isso deve ser muito legal, cara. Não sei, mas eu contei várias vezes para Geisela, até assim, que
São ninja. Eu acho que é o jeitinho brasileiro, né? É verdade. Muito bacana isso. Tinha vontade de ter essa habilidade de controlar o sonho. Mas é isso mesmo, né? É a nossa mente trabalhando ali. Então, pode ter muita mistura, e melhor ainda quando você consegue controlar, né? Melhor coisa, né? Porque aí você nunca entra em apuro. Sim, eu te falando. Sobre a gente tá estudando assim, sobre espiritismo, essas coisas, mas a gente sabe que é domingo agora, aí a gente foi num sítio lá, cara, de meu avô, sabe? A gente ficou com a sede. Eu fui levar minha mãe lá, né? Aí eu, como nunca vejo nada, né? Assim, não sinto, não percebo. Mas foi eu, a Tatiana e minha mãe. Aí eu entrei animadinho na casa, né? Casa abandonada uns anos já. Eu entrei animadinho, vem cá pra nós ver. Aí eu fui lá com a vez da outra pessoa, não teve nada. Olhei lá, tal, fechei. Aí fui levar minha mãe. Aí a Tatiana... Ixi. Meu Deus do céu. Ixi, deu ruim. Filho, no instantinho me deu uma pressa. Não, vamos embora. Não. Ela já passando mal. Nossa, vai puxar isso aqui, gente. A mãe veio querendo mexer em bacia. Não, larga isso aí. Deixa essa bacia. E ela Larga aí. passando mal e foi pra fora. Cara, minha graça acabou na hora. Embora. Não vê nada, né? Não catia nada. Mudou de ideia rapidinho. Isso que eu falo que não vê nada, não sabe nada, sente nada. Outro dia eu vi um cara sentado na lixeira, né? Ele fala que não vê nada. Não, mas eu não percebo. O dia que eu fui lá primeiro, eu não percebi nada. Aí a hora que eu entrei com ela, assim, que minha mãe começou a ver, começou a posição, aí vamos embora. Está estudando agora, meu amigo? Vai, prepara que você vai perceber mais. Com certeza você vai perceber. Muito bem, pessoal. Então, esse é um dos recursos da emancipação da alma, o efeito que traz na nossa mente, que é o sonho. O sonho é um efeito que pode remeter a lembranças, experiências do seu desdobramento. Beleza. Tem um outro recurso que a gente pode acessar dentro da emancipação da alma, que é o chamado êxtase. Muito bem. Eu disse para vocês que quando você entra num processo de estado alterado de consciência, você desdobra, né? O êxtase é um deles, porque o sonambulismo, você está dormindo, né? E aí acontecem todos aqueles fenômenos, o corpo acaba reagindo, o corpo físico reage ao que você está experimentando. Bom, o êxtase não tem sono aqui. O êxtase é quando você está num estado alterado de consciência, você entra em êxtase, você entra num estágio que está, vamos dizer, acima do que a gente é acostumado a experimentar. Você entra numa meditação, pode ser numa sessão de hipnose, enfim. Geralmente acontece com a meditação apropriada para isso, né? Então, você está ali num processo de meditação e ali você entra em êxtase. Você tem um desdobramento e esse desdobramento você vai, geralmente, quando você está em êxtase, o que vem na sua cabeça quando você fala a palavra êxtase? Bem-estar, coisa boa, né? É ápice de algo bom. Vamos pensar assim, que o êxtase é o ápice de algo muito bom. Então, quando você entra em êxtase, é porque você está num estágio de algo muito bom e muito acima do seu padrão. Certo? Então, é aquele prazer que você experimenta, um prazer que está além das nossas capacidades físicas. Sabe? É um prazer acima do padrão normal, do conhecido pela média. Se atinge um prazer que é até difícil de explicar, né? Então, quando você está nesse processo de êxtase,
você geralmente está num desdobramento muito mais, vamos dizer assim, você vai muito mais longe, de uma forma vulgar de falar. Você pode ir muito mais longe, você tem ali um contato muito mais sutil com o corpo, sabe? Até na apostila, estou falando aí, é um estágio muito mais apurado que o sono. É como se você atingisse níveis mais evoluídos, mais elevados espirituais. Tanto é que é muito comum, quando a pessoa entra em estado de êxtase, visitar outros mundos. Ou é por isso que pode acontecer? Não, não é sono. O êxtase não é sono. Também não. Não é acordado, porque acordado você está consciente, está em vigília. Não, mas eu falo assim, para acontecer, ele pode acontecer comigo aqui agora ou eu preciso estar dormindo? Não, não é sono. Pode acontecer com você agora, desde que você faça um processo com você, que você altera a sua consciência. Uma meditação, por exemplo. Você precisa estar num tipo de meditação, Só acontece se eu estiver me preparando para isso. Geralmente sim, a pessoa que ela que se promove isso, né? Não é algo que alguém, a não ser que eu, por exemplo, eu vou numa consulta de hipnose, por exemplo, ou em um tratamento terapêutico alternativo, e ali, porque eu permiti, porque eu quis, vem uma pessoa, através da hipnose ou de algum outro tipo de tratamento terapêutico, e me coloca nesse estágio, entendeu? Mas com a minha permissão. Então, é voluntário. É voluntário. A gente não entra sozinho no sono? Sono? Durante quando você está dormindo. Que a gente deita para dormir. Isso não pode acontecer quando a gente sozinho, sem ninguém que te induzindo. Pode. É o que eu falei. Você pode fazer uma meditação e entrar em êxtase, se você já tem um certo contato com isso, já uma experiência com isso, né? Ou você pode fazer você com você mesmo, ou ir numa sessão em que alguém te ajude a entrar nesse processo, entendeu? Mas, em geral, é um tipo de meditação, tá? Quando você vai no centro, assim, tá numa energia boa, assim, isso. Você dá um êxtase. Você vê que você sente, você sai fora de si. Você está num tratamento ali que você faz uma concentração, aí tá uma oração, aí de repente você sente aquela leveza, aquele bem-estar. Isso é um êxtase. Às vezes você se vê num outro lugar. Isso é um êxtase. Às vezes conversando com outras pessoas e ali sentindo uma paz, uma plenitude. É uma forma de êxtase. Tá? Ele fala o seguinte, que o êxtase, ele, como eu disse, né, tem facilidade de ir para outros mundos. A ligação com o corpo é uma ligação mais sutil, que dá a impressão, se você dá uma forçadinha, vai desligar, sabe? Não vai, mas dá essa impressão. Só que tem alguns cuidados que a gente tem que ter com isso. Por quê? Vamos supor que você entre em êxtase e você consegue ir para outro mundo, visitar um mundo superior. E lá você vai entrar em contato com energias totalmente diferentes, sensações totalmente diferentes, pessoas diferentes, né? E ali você vai ter contato com algo que a gente almeja para nós. Né? Tipo, estou no paraíso. E aí, fazendo esse contato com esse algo tão superior, né, nesse processo, ali, você não vai querer voltar. Quem é que falou que tem uma amiga que faz esse processo de visitar outros mundos? Foi a Silvana, né? Foi, Silvana. Então, é o caso da amiga da Silvana, que vai muito. Então, ela fala, eu não sou desse mundo. Senão ela não estava encarnada aqui. Só que como ela acessa muito, então fica, sabe, é a mesma coisa. Você mora na favela e visita um condomínio fechado todo dia. Você não vai querer ficar lá no condomínio? Né? Você vai querer ficar no condomínio, você não quer voltar para a favela.
Então, tem que tomar cuidado. Até porque, como você acessa coisas muito diferentes do que a gente está acostumado aqui, no nosso plano, no nosso planeta Terra, né? Fica difícil de você explicar. Como é que você vai explicar um outro mundo? Que é outra natureza, é outro sistema. Como é que você vai explicar? E aí, você vai querer explicar, você vai querer relatar usando os filtros materiais inferiores que você tem daqui da Terra. Aí já começa a parecer que você é um lunático. Começa a falar de coisas que a pessoa já vai te olhar e falar assim, acho que tem uns parafusinhos a menos, né? Mas o problema nem é esse, da pessoa, do julgamento. O problema é que você, até para você absorver aquilo e entender aquele processo desses outros lugares superiores, fica difícil. Então você fica meio que suscetível a receber qualquer tipo de influência. Né? Você fica muito maravilhado, fascinado com aquele mundo diferente. Aí vem um obsessor, se fazendo passar de seu amigo, começa a falar que tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Aproveita essas ideias que você já tem. Tipo assim, aproveita. Então larga a mão, suicida logo. Desiste isso aqui, para que você vai ficar aqui? Você não é desse mundo. Por que você não desiste? Não, essa vida aqui não presta, não. Acaba com a sua vida. Você vai direto para lá. Percebe? Então você começa a ficar suscetível a sugestões de obsessores, porque você fica muito fascinado com esse mundo diferente. E é perigoso. Tem que tomar cuidado. Então, quando a Silvana falou, a minha amiga fala que ela não é desse mundo. Precisa de alguém para conversar com ela, para colocar ela no eixo. Fala, olha, legal que você está indo, mas seu lugar é aqui sim. Se você fizer algo para querer adiantar o processo para você ir para lá, você vai para outro lugar muito pior. Entende? Então, a pessoa pode se sujeitar a esse tipo de fascinação, que é um tipo de obsessão. Então, tem que tomar cuidado. Então, a pessoa tem que estar centrada, ela tem que saber que foi uma experiência muito bacana, que serve até de inspiração, de motivação para ela se melhorar cada vez mais, para ela ter direito e merecimento de estar nesse outro lugar um dia. Certo? Mas que ela precisa estar, aí, meu irmão, que ela precisa estar aqui. Sabe quando eu falo na irradiação? Volte sua mente para o aqui, para o agora, se conecte a você. Oi. Mas aí está uma outra questão, as terapias alternativas. Então, tem que tomar muito cuidado com as terapias alternativas exatamente por isso. Porque você tem que ir numa pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Uhum. Então, é uma preocupação, inclusive, do Conselho de Psicologia, porque está crescendo muito coisas aqui, coisas ali, com pessoas que fazem cursos de alguns meses e aplicam técnicas extremamente complexas de alteração de consciência. Exatamente. E aí a pessoa não tem a formação da psicologia para acolher as fragilidades dessa pessoa quando ela volta. Então, eu trabalho muito com psicólogas, elas falam isso. Inclusive, na minha pós-graduação, que foi praticamente só psicologia, eles falam, por isso que é tão complicado isso. Então, primeiro, é importante a pessoa fazer um tratamento psicológico. Sim. E conhecer, para aí ver se o psicólogo indica alguma terapia alternativa. Porque isso é Você está corretíssima do que você falou. Tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Todas as vezes que você vai trabalhar o lado psicológico, você está trabalhando o que você tem de mais precioso, que é você. Sua mente. A sua mente, que é o seu eu interior, é nisso que você está mexendo. Você está mexendo muito lá dentro. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que você procura, com a equipe, se inteirar. Igual a gente estava falando de mediunidade, se chegar num grupo de médiums que não estuda, que não se prepara, corre. Da mesma forma, você vai procurar uma terapia alternativa e que você não tem certeza se aquela pessoa é
bem preparada para aquilo, cuidado. E tem muito charlatão aí, gente, por causa de dinheiro, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas tem que tomar muito cuidado. Você vai procurar qualquer treinamento em que você vai lidar com a sua mente, busque informação, se aquele instituto tem uma experiência, se tem um know-how, uma bagagem para te oferecer, uma equipe bem treinada, para te oferecer um profissional bem preparado para cuidar de você. Porque, sim, tem, né, a psicologia, muito importante, mas tem a neurociência, a programação neurolinguística. O importante é você prestar muita atenção no tipo de profissional que você está procurando. É igual o hipnólogo, né? A hipnose, ela é uma terapia. A hipnose, na verdade, a função dela é para terapia, para te ajudar você resolver processos, né? E aí, tem gente que faz um curso de 2 horas, né, você falou, online, e quer sair hipnotizando as pessoas, não sabe o que está fazendo. Até Freud questionou no final da vida dele É, a hipnose. então, mas é muito, muito efetiva. Ela desenvolveu muito, e ela tem um poder terapêutico muito grande. Claro que se for um profissional que se preparou bem para aquilo, né? Então, esse negócio, essa hipnose de palco, isso é só entretenimento. E mesmo assim, tem que tomar cuidado. Está mexendo a sua mente, né? No caso, eu usando para tratamento, a minha pergunta é essa: qual A função principal da hipnose é para tratamento terapêutico. Porque qual o sentido de eu te hipnotizar, fazer você comer cebola achando que é maçã? É entretenimento. Eu seria difícil, porque eu não podia do livro, eu só tenho que ver para aquele do livro. Mas assim, você toma um negócio, você entrar lá no processo, eu não vou beber nada, não sei o que foi, não bebo, não sei o quê. Aí eu pego um gancho, que vocês estão falando, né, dessa questão de buscar as terapias alternativas com cuidado, eu pego o gancho também, gente, nas substâncias psicotrópicas. Cuidado com isso. Ó, eu te falo por experiência, eu já vivenciei o êxtase. Eu já fiz treinamento em que eu entrei em êxtase. Foi maravilhoso, lindo, mas foi feito num ambiente muito preparado, um profissional muito bem preparado para isso. E eu acessei coisas que as pessoas falam, você tem que tomar tal coisa, usar tal substância para atingir isso. E eu atingi sem usar nenhuma substância. Teve um caso em Goiânia, de sapo ali. Eles estavam com veneno do sapo, um alucinógeno. Olha ele aí. riscado. Olha isso, gente. E foi um retiro espiritual. Ele passou tendo encontro, nos telejornais, falando do perigo de usar isso, e as pessoas depois se sentindo lesadas, sabe? Porque muita gente nem estava noção do que estava acontecendo, porque estava... A sua mente pode propiciar isso. Você não precisa de nada externo para você acessar. Se você tiver acesso a um conhecimento adequado, a um profissional preparado, você vai acessar sem precisar absorver nenhuma substância. Eu toquei nesse assunto só para dar o alerta para vocês. Cuidado! Porque tem umas modinhas acontecendo aí. Né? Eu não quero citar, mas... falou assim que era sei lá se bebe, o que faz com o não sei se não, tá doido, não mexe com isso não. Nossa. Não, mas você vai ver o tanto que vai ser bom para sua mediunidade. Para mediunidade ainda. Aí você fala para ele, ó, o que é bom para minha mediunidade eu já estou fazendo, que é estudar. A gente precisa de estudar para mediunidade. Então, muito cuidado. Droga. E tem alguns estudos, inclusive, que falam que algumas substâncias como essa podem, para pessoas que já têm tendência a doenças mentais, como esquizofrenia, elas abrem o caminho. Estimula. Lembra quando eu falei dos perigos da mediunidade? Que quando a pessoa tem uma propensão à loucura, uma propensão a se desequilibrar, a sair muito da casinha, dificuldade para voltar para o centro, voltar para ela mesma, a gente tem até que
tomar cuidado, até evitar de estimular a mediunidade dessa pessoa. Aí a pessoa vai usar um psicotrópico ainda. Acessar. Como se fosse, Gente, né? Se ele botar tá vendo como as pessoas não sabem com o que estão lidando? Imediatismo. Tá vendo como as pessoas vão no que o outro fala, vai no atavismo e não procura conhecimento, não procura o profissional preparado, não procura o conhecimento adequado e vai fazendo, e aí depois se extrapola, né? É perigoso. Tem que tomar cuidado. Você falou disso, eu lembrei daquelas... vai além também, né? Não só que usa drogas ou coisas do tipo, mas tem seitas que a pessoa chega a um ponto, teve uma da Hell's Gate lá nos Estados Unidos, né, que eles falavam que tinha a terceira vida, que eles eram tudo alienígena, tinha todas essas viagens. No final, separou todo mundo, tipo assim, todo mundo acreditando nisso, fazendo os exercícios e tal. Quando no final virou um suicídio coletivo. Uai, você já não viu? Nos Estados Unidos já teve isso. Acontece muito. Anos vários. 2000 ali, que o povo falando que o mundo ia acabar, você lembra? Vários grupos cometeram suicídio coletivo porque foram para essas seitas aí, falando que o mundo ia acabar, que o mundo ia acabar. Ou que entra em êxtase também, é mesmo isso assim. Então, muito cuidado, gente. Cuidado. Ainda mais hoje com a internet, tem muita pilantragem acontecendo. Não deixa ninguém mexer com o que você tem de mais precioso e importante, que é você, sua mente. É você. Se cuida. Cuidado. Sabe? Vai, procura. Realmente. Você quer acessar? Primeiro, você quer desenvolver mediunidade? O caminho é esse. É conhecimento. Estudar. É assim que você desenvolve mediunidade. Você quer acessar traumas, né? Resolver crenças limitantes, resolver traumas que você tem, que hoje podem ser verdadeiros muros na sua vida, que te atrapalham a você ser feliz. Procure profissionais preparados. Importante um acompanhamento psicológico, sabe? Agora eu vou falar de mim, tá? Eu posso ser até condenado pelo que eu vou falar aqui. Eu, particularmente, sou contra até mesmo remédio psiquiátrico. Em que sentido eu sou contra? É igual você falou. Quando você está na crise, claro que precisa, né? A pessoa precisa de ajuda para sair da crise. Então, ali ela vai precisar usar o medicamento para tirar ela, voltar ela para a realidade. Só que tem gente que vicia e fica usando isso. Gente, eu estou falando isso porque minha mãe usa há muitos anos. Como bengala, exatamente. Terapia social. Entendeu? Os psicólogos que eu trabalho, eles falam que assim, o remédio psiquiátrico é para a pessoa ter uma estabilidade para acessar, para a psicologia conseguir acessar. Isso, para ela. E para ela começar a buscar, fazer o caminho para se recuperar. Né? É uma portinha que abre, você pode conseguir acessar a pessoa e ela conseguir entrar em terapia. É igual a mamadeira que você dá para a criança parar de chorar. Aí, né? Só para ela parar de chorar, depois tira. O tratamento é com a psicologia. Isso, é ali que é o tratamento. Porque vai na causa, né? Exato. Porque a pessoa vai acessar as causas. O medicamento é um paliativo até a pessoa conseguir. Exatamente. Só que hoje o mundo está louco de um ponto que está... As pessoas precisam de remédio para dormir, precisa de remédio para acordar, precisa de remédio para comer, precisa de remédio até para transar. Para viver, a pessoa tem que viver em pílula. Né? Eu tenho que viver com a pílula para eu viver, senão eu não vivo. E aí, cara, isso é loucura. Aí tá, a prova está aí hoje. É isso que eles estão fazendo. Então, farmácia uma na frente da outra, tudo quanto é esquina. Por quê? Não, eu conheço. Porque o mercado de remédio é aquecido. Mas o que acontece, Jason? Infelizmente, profissionais não preparados, que forma, não tem uma preparação, aí é mais fácil jogar para o outro, né? A pessoa está com um problema ali, aí vai para o psiquiatra que você precisa tomar remédio.
Porque ela não tem o preparo para ir na causa com a pessoa, para ir a fundo, para ajudar aquela pessoa. Joga a pessoa no remédio. Aí a pessoa fica o resto da vida dependendo de medicamento. Sem contar os despreparados que dão o medicamento errado. Gente, isso é muito perigoso. E fora que no final das contas, a pessoa morre. Mas é verdade. Tem que ainda mais remédio de dormir. Todo mundo morre, né? Aí morreu, Então, gente, muito cuidado Sim, com tem isso. gente que fala assim, que o problema da pessoa é espiritual, ele morreu com problema espiritual. Não foi problema espiritual. Foi um problema espiritual, bebeu o remédio psiquiátrico, o remédio matou ele. Exagerou na dose. Já viu lá? É o que você falou, né, gente? É o imediatismo. Eu tô muito triste, eu preciso de um remédio para mim tirar essa tristeza. Tô depressivo. Então, assim, ó, a pessoa tem, assim, aquela... Os pacientes, eles estão chegando na primeira consulta, porque eu vi no TikTok, eu tô com depressão. Aí, no TikTok. Exatamente. Não, gente, o mundo tá muito... Estão se auto-diagnosticando. Gente, a gente tem que cuidar da nossa mente. Muito cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Igual a gente está falando que o medicamento é para crise. Só, mais nada. Sabe? É você, quando você vai procurar um tratamento terapêutico alternativo, busca um tratamento sério. Um profissional sério. Vai procurar um psicólogo, procura assim, tá? Sabe se aquela pessoa já tem uma bagagem, tem experiência, tem condição de te ajudar, né? Muito cuidado. E o êxtase, né, também. A gente tocou nesse assunto porque para entrar no êxtase, você tem que ter uma preparação para fazer isso. Ou então, alguém que possa te ajudar a acessar, fazer esse acesso de uma forma muito equilibrada, controlada, com muito cuidado, né? Às vezes a pessoa já tem uma facilidade de fazer esse acesso, de entrar em êxtase. Tem algumas pessoas que, igual a mediunidade, né? Algumas mediunidades são mais ostensivas, né? A pessoa já meio que já vem percebendo muita coisa à volta dela, escutando, ouvindo, sentindo, né? E da mesma forma tem gente que tem facilidade de entrar em êxtase também, como não tem os médios mais ostensivos. Então essa pessoa também precisa ser orientada, ela precisa ser colocar na linha, senão daqui a pouco ela está fazendo besteira mesmo. Ela, como a amiga da Silvana, acha que não é desse mundo, né? Só que ela acessa outros. Ok, pessoal? Muito cuidado com isso. Mas que quando você faz de uma forma acompanhada, controlada, e você acessa, gente, é maravilhoso demais. É inexplicável. É bom demais. Também só faz quando pensar, né? Pra que vai ficar envolvido nessas coisas? Já foi falado que nós temos capacidade para entender muita coisa, por que vai forçar? Por que forçar? Exatamente. Outro processo que a gente tem, outro recurso que nós temos, é o chamado segunda vista. Isso é muito interessante, esse processo. É um pouco raro, não é qualquer um, não. Mas isso pode acontecer. Diferente de todos os outros que a gente falou até agora, esse é o único que você está acordado. Você está em estado de vigília. Está acordado, consciente. Como que é o processo da segunda vista, ou dupla vista também, tá? Pode ser esse nome, pode ser que você encontre com a nomenclatura de dupla vista, ou segunda vista. É quando você tem visão, é rápido, tá? O processo da segunda vista, ou dupla vista, ele é assim, flashes. Rápido, muito rápido. Então, é quando você, por algum instante, acordado, você desdobra e volta. E ali você acessa outras coisas além da sua consciência, além do que você está vendo. Então, o que a sua alma atinge ali, naquela fração, naquele instante, você recorda, vem na hora para você. Certo? Então, você está acordado. Qual que é a alteração assim, física que acontece nesse processo da segunda vista? Sabe quando a pessoa parece estar com o olho morto? O olho vago? Tipo, ela está te olhando, mas não está te vendo. Você olha para ela, você vê que ela não está te vendo, mesmo olhando para você. O olho vago.
aquela fração de segundo que a pessoa dá aquele delay, sabe? Sabe o sair fora do ar? Às vezes acontece muito com a gente está assim, de repente sai do ar e volta. Nesse sair do ar e voltar, pode ser que você acesse a segunda vista, a dupla vista. Tá? O que você vai acessar? O que a sua alma acessar. Tá? A gente já vai entender os acessos. Antes de falar o que acessa, o esquecimento também é rápido. Da mesma forma que você faz isso rápido, né, você está acordado, vai e volta, em fração de segundo, quando você volta, você está lembrando, mas em poucos segundos, aquilo vai apagando, vai sumindo. De repente, você não lembra mais. Fica só uma sensação. Sabe? Então, acontece você acessa rápido e esquece rápido. Esse dupla vista. Né? O que você acessa? Pode ser uma sensação diferente, que você não sabe explicar. Pode ser um pressentimento de algo que vai acontecer há pouco tempo. Sabe? Você pode ver aquela sensação assim, vou virar naquela esquina ali, não. Já quer tal coisa. Você virar, não sei, não quero virar ali, vou para outro caminho. Aí depois você fica sabendo que teve um acidente ali. Sabe? Vem, às vezes, parecendo que é uma intuição, uma inspiração, mas que é rápido, do nada. Sim. Então, você pode ter pressentimentos. Pode ser uma imagem também? Imagem, pode ser uma imagem. Uma vez aconteceu uma coisa comigo que, assim, na época eu frequentava o desenho. E aí eu conversei com o mentor lá e ele falou assim, você pode pedir para o seu mentor bloquear esse sentido. Porque eu sonhava muito, né, com que eu sonhava, depois eu descobri que tinha acontecido naquela noite, que eu vivenciei. E teve uma vez que eu estava dirigindo na rodovia, que eu pegava a rodovia da casa da minha mãe para mim, ali a 750. E aí, 262 para 750. E aí eu estava dirigindo, de repente veio na minha cabeça a imagem de um caminhão vindo a contramão. Mas assim, era como na minha cabeça foi uma imaginação, sabe? Depois que eu cheguei em casa, eu vi que um caminhão tinha invadido a contramão quilômetros antes de mim. Olha aí. E tinha, né, batido e tudo. Olha. No horário. Porque você foi lá, viu e voltou. Não sei, deve ter sido. E aí eu fiquei, quando aconteceu essas coisas, eu ficava muito assustada. Aí eu fiz, depois que eu conversei, né, com o mentor lá do CENS, eu pedi, parou, sabe? Aí hoje, eu saí de casa, fui encontrar uma amiga minha hoje à tarde, que muito tempo a gente não conversava, e ela tinha me falado que a avó do marido dela estava internada, né? E ela até se precisava mais cedo para visitar essa avó. E na hora que eu estava indo encontrar com ela, veio na minha cabeça que ela ia receber a notícia enquanto a gente estava lá na sorveteria. E ela recebeu a notícia que a mulher, que a avó, o marido dela tinha morrido. Olha aí. Na hora que a gente estava na sorveteria. Nossa, você não vai acreditar, eu acabei de pensar nisso, eu estava vindo por cá, a sensação que eu tinha. Viu o pressentimento? Pressentimento. Então, eu não gosto dessas coisas, eu peço é horrível. Tá essa visão é horrível. Então, e é rápida, né? Vem instantânea, assim. Igual você falou, parece uma imaginação. Mas aí você vai checar, aquilo é verdade. Né? É a segunda vista, a dupla vista. Então, pode ser essa sensação confusa, pode ser o pressentimento, pode ser uma visão do passado. Você pode ter uma visão repentina de algo das suas reencarnações anteriores. Também já aconteceu isso. E é repentino, rápido. Assim. Nossa, eu me vi vestido tal roupa em tal lugar. Eu esqueci os detalhes. Mas você viu, o esquecimento é gradativo. Pode ser que você esqueça. E às vezes acontece de você encontrar com uma pessoa, a pessoa contar uma coisa para você e você já saber daquilo. Então, eu não tinha contado. Já sabia que você ia me falar. Sabe, você não lembra de onde você sabe aquilo, mas você sabe que aquilo ia acontecer. Da mesma forma que você pode acessar uma visão do passado, você pode ter uma visão do futuro, de algo que vai acontecer daí a alguns instantes. Aí não é só o pressentimento, porque olha essa diferença. No caso da Geise, ela viu o caminhão batendo,
vindo de frente. Estava acontecendo no mesmo instante que ela estava passando. Não era uma visão futura, era uma visão do presente, né? Que você foi lá e viu e voltou em segundos. Né? E pode acontecer de você ter uma premonição de algo que está para acontecer. Geralmente é algo que vai acontecer muito rápido, em breve, assim, não é daqui 10 anos, não. É uma premonição de algo que, tipo, daqui a algumas horas vai acontecer, daqui a alguns minutos vai acontecer. Percebe? Então você pode acessar isso. Isso é um recurso da alma. Tá? Todos esses recursos que a gente falou aqui são recursos da alma. Mas uma coisa que eu me questionava era qual o objetivo disso? Sabe? Porque deixa a gente aflito, para quê? Eu me questionava muito disso. Se eu não posso fazer nada a respeito, para que eu sei? Sabe? Essa é a pergunta, né? É a pergunta de $1 milhão. Por que eu tenho isso? O que eu preciso saber ou fazer para eu estar, para lidar com isso, né? E aí a gente tem lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo 8, no item 455, nos traz a seguinte descrição. O sonambulismo, o êxtase e a segunda vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza e, por isso, existiram em todos os tempos, ou seja, fenômeno natural. Tá? São fenômenos que provêm de uma mesma causa. Qual que é a causa? A alma. A nossa alma. É natural, a nossa alma tem esses recursos. Nós não acessamos enquanto estamos aqui encarnados, esse recurso, facilmente, né? Mas quando ela está desdobrada, ou então quando estamos lá no plano espiritual, no estado errante, como espíritos, nós temos acesso a esses recursos, que são recursos da alma, e naturais. Naturais. Por isso existiram em todos os tempos. Desde que o homem é homem, ele tem esses recursos, porque ele tem alma. Assim como a mediunidade. Lembra da gente falar que a mediunidade é um recurso humano? Então, é um recurso natural, sempre existiu, sempre vai existir. E quanto mais evoluirmos, mais estaremos acessando e em contato com esses recursos. Quanto mais evoluímos, mais nos desmaterializamos, e quanto menos materializados estivermos, principalmente a nossa mente, mais teremos acesso a esse tipo de recurso. Quer ver um exemplo? Com comunicação de pensamento. Quando você consegue ler o pensamento do outro, isso é possível. É possível, principalmente entre os espíritos superiores. Né? Nós não vamos atingir esse estado. Nós temos a capacidade de fazer isso, mas não aprendemos a fazer. Nós vamos aprender a fazer isso. Nós temos essa capacidade. Certo? Mas que a matéria em si, estou falando assim, porque a matéria atrapalha, né, o corpo. Sim, bloqueia, restringe. Mais difícil. Mas com a matéria, será que com a tem evolução alguns seria médiums que possível? conseguem. Tem alguns médiums que conseguem. Raríssimo, mas conseguem. Consegue acessar. Mas aí tem que estar numa afinidade muito forte entre as duas pessoas, sabe? Tipo assim, aquela pessoa assim, minha alma gêmea. A pessoa que eu tenho uma aproximação, nem é da família às vezes, mas tem um carinho muito grande, uma aproximação muito grande, tem uma sintonia muito forte. Aí é possível. Raramente. Nosso estágio atual é raro, mas é possível. E isso é também um recurso da alma. Percebe? E aí, gente, para a gente encerrar nosso segundo módulo, essa gravura é justamente para a gente ter a noção exata e completa do que é tudo isso que a gente falou, tá? Para evitar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de má interpretação, né? Principalmente quando se fala
emancipação da alma ou animismo. Percebam ali, ó, o círculo maior. O que é o círculo maior? Animismo. Então, a pessoa está ali num estado alterado de consciência, ali numa posição que ela pode estar na meditação, e ela está acessando os recursos dela, da alma, ela está emancipada, ou seja, ela está num processo anímico. Dentro do animismo, da emancipação da alma, você pode estar num processo de êxtase, você pode estar num processo de segunda ou dupla vista, e você pode estar num processo de sonambulismo. Todos os três, como Kardec falou, estão dentro do processo anímico, do animismo. Tudo faz parte do animismo. Sonambulismo, segunda vista, êxtase. O sonho é um produto do sono, que também é um processo do animismo, percebe? Tudo isso é recurso da alma. Tudo isso é emancipação da alma. Quando a gente acessa a alma, a gente acessa esse recurso. E toda vez que se fala em animismo, é toda essa gama. Pode ter tudo isso daí. Não é só aquele fenômeno da pessoa, do médium, que está transmitindo uma comunicação dele mesmo desdobrado. Não é só isso. Todos esses processos que a gente estudou nesse módulo. Tá? É muito importante isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Porque quando você ouvir algo diferente disso, você orienta a pessoa, fala, olha, não é bem assim, calma. Sonambulismo, o médico está dormindo, pode ser que ele está trabalhando, até mais que você. Porque ele pode ser um médium sonambúlico, ou sonâmbulo. Né? Então, tudo isso é possível. E dessa forma, a gente encerra o segundo módulo, acessando todos esses recursos da alma, que é muito interessante isso, né? Muito legal. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa que não entendeu bem? Queria perguntar, esclarecer, comentar? Não? Pessoal da internet, está claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos hoje, pessoal da internet, só o Hélio falou. Tranquilo aí, pessoal? Ó, nem vou falar que está tranquilo, eles estão abrindo. Acho que estão dormindo. Tranquilo. Obrigado, Thaís. Eles estão emancipados, gente. O Wellington tá tranquilo, viu? Tranquilíssimo. Obrigado. Eu achei que vocês estavam tudo emancipados, tudo desdobrado. Sobrou. A gente já está entrando. Tá certo. Muito bem. Aí, o que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou passar uma outra atividade. Mãe, qual é isso? Dobrada de leve, não mandaram. Muito bem. Eu vou passar uma outra atividade que tem a ver com essa do sono, que é justamente, isso aqui é uma atividade, mas ao mesmo tempo é uma dica, sabe? É o que a gente estava falando no início aqui hoje da aula. Dessa questão de você se preparar para dormir, você ter esse cuidado com você, sabe? Aquela história, meia hora antes de dormir, parar de assistir as coisas, tirar o olho da tela, né? Se desconectar do seu dia, para você ir já ir relaxando, faz parte. A dica aqui é, quando você fosse deitar, antes de deitar, você senta na cama. De preferência naquela posição de meditação, com as pernas cruzadas, com a palma da mão para cima, porque você tendo que forçar a palma da mão para cima, te mantém acordado. Você não vai dormir. Faça a irradiação por até uns 10 minutos no máximo. Pode ser até menos que isso. Busca aquela respiração que a gente sempre faz aqui no início e no fim da aula. Inspira e solta. Faz a irradiação. Faz a oração. Antes de dormir. Aí você se deita e dorme. Quando você acordar de manhã, faça a mesma análise que você fez
nessa semana. Você abre o olho e presta atenção como foi. Tenta buscar os sonhos, tenta lembrar dos sonhos que teve, da experiência que você teve à noite. Tá? E analisa se a qualidade do seu sono foi melhor, o tipo de sonho que você teve, se teve alguma impressão diferente ou não. Tá? Faça essa análise. Veja se o processo de irradiar e se preparar para dormir contribuiu para você ter uma noite melhor, de mais qualidade de sono. Eu me arrisco a dizer que é um processo terapêutico, tá? Você fazer isso, você não precisa de substância, não precisa de remedinho. Você está dando o comando para sua mente relaxar, para você descansar, para você ter um sono mais tranquilo. Fazendo a irradiação, orando. Olha só, quando você faz a irradiação, você está relaxando o físico, você está mudando o seu padrão vibratório. Aí você faz uma oração emendada na irradiação, você joga o seu padrão vibratório lá em cima, conectado com Deus. Como é que você quer dormir mal? A não ser que depois você volta a pensar no trabalho. Aí você foi lá em cima e voltou. É fazer a irradiação, relaxar e dormir tranquilo. Desligar do mundo mesmo. Você vai ver como é que vai ser sua noite. Tá? Faça o teste, depois, na aula que vem, vocês me contam. Tá bom? Para quem quiser, tá a descrição dessa atividade na página 130 da apostila. É o exercício E8. Tá? Mas eu vou colocar esse slide lá no grupo também, como eu sempre faço. Beleza? Então, vamos nos preparar para encerrar. Te convido, então, a se conectar ao alto. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solte. E vamos agradecer. Se você usar a gratidão no momento da irradiação, vai ser tudo, viu? Amor, todos os sentimentos que te elevam. Vamos trazer a gratidão agora por mais essa aula e por mais esse módulo tão especial. Nas próximas aulas faremos a nossa revisão para que nós possamos fechar com chave de ouro esse módulo desse curso. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos de completar mais uma etapa do nosso curso, mais uma aula especial, mais um encontro muito especial. Então traga a gratidão no seu coração e deixe a gratidão te ajudar a irradiar, fazer com que a sua luz se expanda cada vez mais, até envolver todo o ambiente novamente. Isso. Irradia, expande, porque assim você se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, e todos nós vamos nos conectando, formando uma linda corrente de luz, de gratidão, de boas sensações. E nessa corrente nos conectamos também aos queridos mentores espirituais, responsáveis por esse curso, e nos conectamos, claro, ao nosso grande amigo e nosso mestre Jesus. Nosso grande mestre. Recebendo dele todo o amor que ele é capaz de nos entregar, nós vamos formando essa corrente maravilhosa. E em agradecimento a ele, oramos a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe cada um de vocês.